Olá, alunos de gestão de pessoas, tudo bem? Então, nós teremos para finalizar, iniciar esse finalzinho do semestre, os estudos sobre trabalho imaterial. A gente já estudou os processos comuns, digamos assim, né, relacionados à gestão de pessoas bem no início do semestre, aqueles que mais identificam, né, o gestor de pessoas, que são os processos de seleção, de treinamento, de desenvolvimento, né, de captação de pessoas para dentro das organizações. Depois disso, a gente falou um pouco sobre gestão de pessoas sobre gestão de pessoas nas famílias ou sobre problemas relacionados à sucessão familiar. Aí vocês leram as teses que eu mandei para vocês sobre isso. A gente também falou sobre gestão de pessoas em microempresas, né, empresas de pequeno porte, ou da importância da gestão de pessoas. Agora a gente vai começar a entrar em assuntos um pouco mais delicados, não em todos, porque a gente vai ter gestão de pessoas 2 ainda para tratar outros assuntos que também dizem da área de gestão de pessoas, como por exemplo, um dos assuntos que a gente passa um pouquinho aqui quando vai falar sobre prazer e sofrimento no trabalho, que é assédio moral, assédio sexual, mas esse a gente vê em gestão de pessoas 2. No entanto, aqui a gente ainda tem 3 temas que são bem importantes, que é trabalho imaterial, gestão de carreiras e prazer e sofrimento no trabalho. São 3 temas da gestão de pessoas que não são os comumente falados e tampouco eles estão dentro dos currículos de vocês. Então, é um extra. Tudo que vocês viram antes era somente o que vocês deveriam ver aqui nessa disciplina de gestão de pessoas 1. E eu adiciono aqui estes temas porque eu considero que eles são imprescindíveis para o estudo de gestão de pessoas, não é? Porque não é só aquilo que se faz na gestão de pessoas, né? E não é só gestão estratégica de pessoas, é uma coisa muito ampla, né? Como vocês viram na palestra do Raul. Então, assim, quando fala de gestão estratégica de pessoas, tem um monte de coisas ali que estão envolvidas nisso e que a gente não pode esquecer, né? Não pode deixar de tratar. Então, por isso a gente vai falar sobre esse tema. Para falar sobre trabalho material, eu tirei então um extrato da minha tese para vocês e coloquei como. Enfim, eu estou usando ela toda nos slides, mas coloquei para vocês lerem sobre trabalho material e gestão gerencialista, sobretudo, porque eu acho que são temas que vocês não trabalham dentro que vocês não trabalham dentro do curso de administração, mas eles são super importantes de serem tratados, né? Porque quando vocês vão para o mundo do trabalho, então vocês vão lidar com esses temas de uma forma bem incisiva, assim, eles estarão na rotina de vocês sempre. Então, estes temas, então, eu adicionei, acho que vai ser interessante e vocês vão gostar. Eu quero aproveitar esse períodozinho inicial para lembrar vocês de que vocês têm um vídeo para elaborar, né, um vídeo diferenciado, diferente, relacionado à disciplina de gestão de pessoas sobre um processo de seleção diferenciado, que vocês têm que postar. Tem uma lista de exercícios que vocês devem fazer, que eu ainda não postei, mas postarei provavelmente final dessa semana ainda, né, com um prazo bem grande assim para vocês resolverem. E vocês têm que dar uma revisada aí se vocês fizeram todas as atividades propostas para gestão de pessoas 1, né? E aí vocês podem finalizar o semestre com tranquilidade, digamos assim. Então, assim, vocês têm como meta a lista de exercícios, as resenhas relacionadas às palestras, faltou uma palestra apenas, não é? Da Alice, mas vocês têm as resenhas das palestras, vocês têm a lista de exercícios e vocês têm também o videozinho que devem fazer. Além disso, as atividades, né, no geral, relacionadas às disciplinas, tá bem? Então, a gente vai começar agora. Então, quando a gente fala de trabalho imaterial, a gente não precisa fazer todo o resgate histórico dos modos de trabalhar ou do trabalho em si, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre o discurso versus a realidade com relação ao trabalho,
Porque quando a gente fala de administração, a gente está falando de uma disciplina nova que surgiu, aí a gente vai fazer esse discurso por 20 segundos de novo, que surgiu lá na Revolução Industrial, no início do século XIX, e que quando surge faz com que fábricas contratem pessoas, se verifica a partir daí, né? Que daqui a um pouco a gente precisa gerir essas pessoas, porque elas é que trabalham. Quando a gente fala de trabalho, a gente tem uma diferença, né, uma dissociação entre o discurso e a realidade com relação ao trabalho. Principalmente quando fala sobre trabalho imaterial e trabalho na atualidade. E o trabalho imaterial ele vai estar muito associado hoje em dia ao trabalho remoto, né? Quando a gente vai falar disso. Muito não significa que totalmente. E não significa, vocês já vão ver o que é trabalho material, não significa que só o trabalho feito a partir do intelecto das pessoas, não é? Mas assim, quando se fala do trabalho imaterial, da parte imaterial relacionada ao trabalho, todo trabalho também é imaterial, todo trabalho precisa da imaterialidade, ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem um discurso, né, por trás das relações de trabalho na atualidade e um deslocamento desse discurso. Né? Um deslocamento desse discurso no sentido de dizer o seguinte, tornar ele um pouco mais otimista. Por quê? Porque antes o RH, ou a gestão de pessoas, ou os recursos humanos, eles faziam com que as pessoas se sentissem recursos. Eles tratavam as pessoas como um recurso, como um mouse, como um caderno, uma agenda dentro da organização que cumpriam tarefas. Agora não mais, agora as pessoas elas são talentos, agora as pessoas elas são pessoas, agora as pessoas são humanos que têm um grau de importância dentro da organização. Isso no discurso. Na prática, o que se vê é que se dá continuidade. Na maior parte dos casos, dá para dizer quase que em 90% dos casos, ao discurso relacionado ao trabalho como ele sempre foi, não é? Mas a gente vê um deslocamento desse discurso, no sentido de tentar aliviar as tensões relacionadas a esse trabalho, por isso que essas aulas são na sequência. Então, esse deslocamento do recurso, do discurso empresarial para aquilo que a Bernardo, que é uma autora que eu gosto muito, denomina de discurso otimista das características do mundo do trabalho na atualidade, ele é caracterizado pela utilização da denominação de colaborador. E eles estão ligados a essa flexibilização do trabalho na atualidade, se comparado com os sistemas laborais anteriores, como, por exemplo, o Fordismo e Toyotismo. Aí a gente vai voltar lá para o Ford e as pessoas, né, fazendo sempre o mesmo movimento, fazendo sempre o mesmo trabalho ao longo de uma vida inteira. Há um discurso que diz que o trabalho ficou mais leve ou que o empregado agora é um colaborador, ele colabora para a construção, né, de seja lá qual for a atividade dentro de uma organização. Mas esse discurso, ele não está atrelado à realidade, ele não significa que a realidade tem a ver com ele. E é isso que a gente vai tratar quando está falando de trabalho imaterial. É importante perceber isso. É importante se dar conta de que uma coisa é escrever colaborador, uma coisa é você escrever talento, outra coisa é você verificar que dentro de uma organização essa forma de tratar as pessoas é feita, ou seja, ela é levada em consideração de verdade, né? Ao fim e ao cabo. Então, se antes a junção dessas técnicas relacionadas aos estudos de tempos e movimentos com as esteiras rolantes, elas eram uma forma de intensificar o trabalho, porque então o discurso vai dizer que o trabalho ficou mais frouxo, ele é menos intenso, algum tipo de discurso. Agora o Dal Rosso vai dizer o seguinte, que não, o trabalho ele continua intenso e ele é mais intenso do que era antes, porque antes as pessoas trabalhavam no período em que tinham que trabalhar. Elas trabalhavam das 8 ao meio-dia, das 2 às 18. E aí elas batiam ponto, faziam sempre aquele mesmo trabalho, iam para casa e não tinha nem jeito da empresa às vezes ir atrás delas, porque não tinha telefone, não tinha celular, não tinha tablet, não tinha laptop, não tinha nada. A empresa não ia para dentro da tua casa.
afora conversas relacionadas ao trabalho ou reuniões que eram marcadas lá no ambiente de trabalho. Mas isso agora se intensificou de uma forma que, por exemplo, eu tenho LinkedIn, vocês também têm que ter, porque vocês têm uma atividade que é fazer LinkedIn e vocês não estão me adicionando, porque eu olhei lá e falta um monte de vocês no LinkedIn, e às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, como eu amo o home office, eu amo acordar de manhã, fazer meu café e sentar na frente do computador de pijama para trabalhar, mesmo que seja às 7 da manhã. Eu amo comer na frente do computador, conversando com os meus colegas meio-dia. Eu amo que eu posso tomar um cafezinho enquanto eu estou trabalhando. Eu amo. Como assim você ama? Como assim você ama o fato de que você não tem mais vida? Porque você acorda às 7 da manhã e está na frente do computador fazendo café numa reunião que foi agendada antes, porque você não tem desculpa de não agendar a reunião antes, já que você está em casa. Porque você não tem desculpa de não trabalhar até mais tarde, porque você está em casa. Porque você não tem desculpa de não dar uma acessadinha no e-mail e adiantar aquele trabalho meio-dia, porque você está em casa. Horas. Desde quando isso é melhorar o trabalho? Ou desde quando isso é não intensificar o trabalho? Desde quando? Acho que a gente chegou no ápice da intensificação das relações de trabalho. Agora, na pandemia, para todo mundo que realiza trabalho material e para todas as outras pessoas, porque mesmo as que estão na firma ou que estão em trabalho presencial sentem a pressão de render tanto quanto as pessoas que estão em casa. Afora, as pessoas teriam esquecido que a família continua lá. Então, por exemplo, eu vi esses tempos aí um post lindinho de um bebê que ganhou um crachá da empresa, ajudante da mamãe em home office. Desde quando isso é uma qualidade a ser exaltada? Tá bem, é uma condição da pandemia. A mãe tá em casa e ela tá com o bebê e ela nem tem onde deixar, porque não há escola aberta, por exemplo, durante um período enorme, mas ela tá trabalhando. Ela tá trabalhando. E provavelmente a criança está chorando, a criança está pedindo atenção, a criança está tirando o tempo dela de trabalho e a organização está vendo isso. E sabe que ela tem que render muito. Então, assim, desde quando isso é uma coisa boa e como é que o RH foi tão bom no sentido de transformar atitudes que são tão ruins para os sentimentos, né, e para as sensações das pessoas que trabalham numa organização, a ponto de fazer com que elas enxerguem isso como um fenômeno positivo. Ah, eu gosto muito do home office. Que bom que você consegue se adaptar. Que bom que você consegue produzir bem no home office. Que bom que ele não está te enlouquecendo. Porque para a maior parte das pessoas é o contrário. Para a maior parte das pessoas, elas estão sofrendo abusos, elas estão sofrendo, sei lá, assédio moral no trabalho, elas estão sofrendo um monte de pressões que não existiam antes. Por exemplo, simples, eu estou gravando aula para vocês, não é? Vocês já se perguntaram assim, eu não gosto de, alguns de vocês, eu não gosto de aula síncrona, eu não gosto de aula assíncrona, eu não gosto do jeito com que organiza lá o semestre, eu não gosto da quantidade de exercícios, eu não gosto disso. Vocês já pararam para se perguntar no que é que os professores de vocês gostam? Vocês já pararam para se perguntar que todos os professores de vocês estudaram uma vida inteira por, sei lá, todos os professores lá da unidade fizeram mestrado, doutorado e alguns 2 graduações, vários de nós. Então, no mínimo, 5, 4, uns 15 anos de estudo, fora o estudo até o ensino médio, tá? De 10 a 15 anos de estudo. E aí, eles foram para a sala de aula porque eles gostavam da sala de aula, do contato com os alunos, falar com os alunos, de fazer trabalho, de ter atividades, de fazer visita técnica, de fazer palestra olhando para os alunos, de chamar profissionais, de estar na sala de aula. E foi retirado a sala de aula do professor, de todos eles, todos os professores. Pior do que isso, foi retirada a sala de aula e foi colocado para esses professores aulas com 50, 100 alunos que eles não conhecem, que não ligam a câmera quando ele faz aula síncrona e ele não faz mais aula síncrona, porque para ele não faz diferença falar para uma tela ou para o olho de uma câmera ou para um monte de câmeras fechadas. Então, por exemplo, eu parei de fazer aula síncrona por isso, porque não
Para mim não me faz diferença falar para tela vazia. São 2 telas vazias. São vazias de pessoas que ligam a câmera, colocam ali no mute e saem para dar uma volta, desconsiderando totalmente que nesse momento vocês poderiam estar ouvindo coisas interessantes e que mudariam a vida de vocês de alguma forma se vocês estivessem prestando atenção. E lá na aula de carreiras eu vou dizer isso para vocês, que a culpa vai ser toda de vocês, que vai ser como o mundo inteiro vai jogar na cara de vocês quando a carreira de vocês estiver destruída. Foi vocês que não assistiram a aula, foi vocês que não se esforçaram. Porque agora, quando nós estamos em ensino remoto, importa o que cada um de vocês estuda. Não importa o que eu mandei vocês estudarem, o que eu falei e deixei de falar, se as minhas aulas tinham 15 minutos, 20 minutos, 50 minutos ou 2 horas de duração. Não importa se eu fazia aula síncrona, não importa, nada disso importa para o mercado de trabalho. Importa que vocês tiveram aulas com 90%, com professores 80% doutores e vocês não absorveram o discurso deles porque vocês saíram no momento da aula, porque vocês acharam que não era importante, a culpa sempre vai ser de vocês. Aí eu vou deixar essa discussão para aula de carreiras, porque é a aula que eu gosto que vocês chorem por causa disso. E eu não posso nem ver vocês chorar, porque vocês vão estar aí do outro lado da tela, não vão estar falando comigo, prestem atenção, eu não estou sendo maldosa falando isso, não é uma ironia, mas assim, prestem atenção nisso, há um discurso, né, uma dissociação dessa realidade, daquilo que é trabalho e daquilo que é imposto como trabalho e enfiado goela abaixo nas pessoas para que elas achem que é uma coisa boa. Como que você não gosta de ganhar um celular da tua empresa? Ah, mas o meu chefe me marca reunião às 8 da noite ou, sei lá, 2 dias antes do Natal, no dia do aniversário do meu filho, no sábado. Mas é só você acessar, abre o Meet a 15 minutos. É só isso. Para mim, 15 minutos é um monte de tempo, porque ao longo do meu dia, quando eu paro para contar o tempo que eu passo dedicando de verdade à minha família, aos meus filhos, que eu sento e vejo desenho com eles, ou eu conto uma história, ou eu coloco para dormir, ou eu olho nos olhos deles e converso, no meu caso é café da manhã e janta. E esses momentos ali, e final de semana. Né? E olha que eu tento praticar maternidade ativa, que é, vamos fazer atividade, todo final de semana a gente tem coisas para fazer, mas são esses momentos. Eu certamente dedico muito menos tempo a eles do que eu dedico a todas as outras coisas da minha vida ao longo da semana. Então o discurso, ele está muito longe de uma realidade. Não é que o trabalho ficou mais fácil, ele só é atirado em cima da gente de forma que seja mais tragável, porque quando o discurso corrompe aquilo que a gente está ouvindo, quando ele entra facinho dentro do nosso ouvido, é mais fácil da gente ser manipulado a trabalhar. Essa é a verdade. Pensem nisso quando a gente estiver discutindo o trabalho, super importante. Eu sei que eu tenho que formar administradores e esses administradores têm que ser bons gestores, então observem tudo que eu falei pelo lado do ok, então eu sei como é que eu devo manipular os meus funcionários, não é? Façam isso se vocês quiserem ser ótimos gestores, façam um LinkedIn justamente com essa proposta de discurso amando o meu trabalho remoto e eu tô bem feliz. Enfim, eu tô fazendo a crítica, não significa que vocês não olhem para ela e pensem, olha aqui, ó, é a partir desse discurso que eu vou montar a minha carreira. Também podem usar aí para o outro lado, né, para o lado negro da força, mas eu estou dizendo que há um discurso, uma dualidade desse discurso com relação ao trabalho, ele existe, vocês gostando disso ou não, concordando do tamanho disso ou não, e ele existe dentro da realidade. Por quê? Porque tem um monte de gente que foi lá verificar nas fábricas onde chamam pessoas de talentos, o quanto esses talentos não são talentos, eles são retirados dentro da organização, eles são puxados ou trabalhados como pequenos objetos dentro da organização, isso é isso. Que mais? Essas novas configurações do mundo do trabalho, e aí tem esses autores que é o Boltanski e o Chapello, que vão falar o seguinte, que é um mundo de conexões. Então, a distinção entre a vida privada e a vida profissional, ela tende a sumir. Eles são intensificados, então, essas relações no momento que almoços, cafés, jantares e até mesmo exercícios físicos são feitos em ambiente de trabalho com os colegas. Há alguns anos atrás eu me lembro de uma capa da Veja,
Executivos, CEO da Microsoft inventa nova modalidade de reunião, reunião speed, veio todo mundo lá, pegava sua bicicletinha no sábado e fazia uma reunião andando de bicicleta, né? Todo mundo conversando e tal. Nossa, que lindo, não é? Que lindo. Bah, a gente tem que manter os executivos saudáveis, as pessoas têm que se preocupar com a sua forma física, com o seu shape, com a alimentação também, porque nós nos preocupamos muito com a qualidade de vida do servidor. Ou será que esse é um discurso que a gente usa porque a gente não quer que o funcionário fique doente e peça licença? Pode ser, né? Pense nisso. Essa é a dissociação do discurso e da realidade aí que ela funciona na gestão de pessoas. A gestão de pessoas tende a criar discursos como a qualidade de vida no trabalho, que é um dos temas também da gestão de pessoas 2, para trabalhar questões que são tão complexas e tão caras às pessoas como as relações íntimas delas. Então, quando você leva o trabalho para casa, e nesse caso eu estou na minha casa exercendo o meu trabalho há 1 ano e meio e talvez há 2 anos, e não sei se há 2 anos e meio, vamos saber só no final do ano. Quando eu estou fazendo isso, eu estou perdendo a pessoalidade, né? Eu estou perdendo o meu espaço, da minha privacidade, da minha casa. O quanto isso vai fazer com que eu tenha sequelas emocionais, não sei. Ninguém sabe, né? A gente vai saber aí no decorrer do tempo. A gente vai saber o quanto a gente vai cansar e vai exaurir desse trabalho. Aqueles que ainda o fazem, trabalho em casa, por exemplo. Mas mesmo aqueles que estão no trabalho sabem que isso faz mais sentido ainda, porque a gente vai falar do seguinte, vai falar que com quem vocês almoçam? Vocês voltam para casa para almoçar? No interior ainda é possível, mas em Porto Alegre as pessoas não voltam para casa para almoçar. As pessoas trabalham das 8 às 18. Elas almoçam no ambiente de trabalho, em um restaurante próximo, porque não há tempo de voltar para casa. As pessoas fazem a unha no horário de almoço, ou elas fazem academia juntos com os colegas de trabalho. Quantos de vocês mantêm amizades desde a infância ou desde a adolescência e não são mais próximos das pessoas do trabalho de vocês do que das pessoas que estão na vida de vocês ao longo do tempo? Então, isso é uma das formas de ver o quanto essas conexões fizeram com que fosse indistinguível, né, a vida privada da vida profissional. Bom, e o Bauman? E aí a gente fala do Bauman quando está falando disso, porque o Bauman, vocês sabem, é o filósofo da vida líquida. Todo mundo cita o Bauman em meme. O Bauman vendo o trabalho remoto, o Bauman vendo as relações intensificarem na pandemia de forma remota. Bom, o Bauman ele tem um catatal de livros, ele escreveu até ficar bem velhinho. Engraçado. E o Bauman é um filósofo polonês que morava na Itália, num apartamento de frente para o Vaticano, e ele escrevia sobre a liquidez das relações. Só que de uma forma brilhante, falando de muitas interseções relacionadas a isso, que não apenas a liquidez das relações e as 3 linhas com que se cita o Bauman em memes. Então leiam Vida Líquida, modernidade líquida. Modernidade líquida é mais fácil, amor líquido também é mais fácil, mas modernidade líquida é o mais fácil. Então, lá no Vida Líquida ele vai dizer que a liquidez diz de tudo aquilo que não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo. Então ele, por conta disso, se propõe novas formas de trabalho, de remuneração e de condições laborais, a flexibilização do trabalho. E vejam no que é pautada a nova legislação trabalhista. Ela é pautada na flexibilização do trabalho. Não é dito que o trabalho vai ficar mais intenso e vai exigir cada vez mais do trabalhador, que é como, por exemplo, a Bernardo ou Dal Rosso afirmam. Não, vai dizer que ele é flexível, que você pode receber uma remuneração flexível, que você pode receber 15 mil a mais por mês se você morrer de trabalhar. Se você trabalhar do mesmo tanto que você está trabalhando agora, você vai receber menos. Essa é a flexibilidade que se diz.
O uso da língua para fazer com que o trabalho fique mais intenso é um dos grandes diferenciais da gestão de pessoas. A gestão de pessoas faz isso. Bom, então o Bauman entra nesse sentido. Para que tudo isso? Para a gente chegar lá em trabalho material. A gente está vendo aí o que é trabalho, a gente está vendo que o trabalho, ao contrário do que se pensa, ele ficou mais intenso e que é usado uma máscara de flexibilização na sociedade, que eu considero a sociedade líquido moderna da atualidade, do Bauman. Ele vai ficando mais flexível, mas essa flexibilidade é só uma máscara para deixar mais intenso o trabalho. Então, vamos definir trabalho. Para definir trabalho, a gente vai usar o Christopher Dejurs. O Dejurs, que é um psicanalista, um psiquiatra, que estuda as relações de trabalho, psicodinâmica do trabalho. Vai ser basicamente ele que a gente vai usar quando estudar prazer e sofrimento no trabalho. Ele define trabalho da seguinte forma: é a atividade coordenada, desenvolvida por homens e mulheres para enfrentar aquilo que em uma tarefa utilitária não pode ser obtido pela execução estrita da organização prescrita. O que significa isso? É uma tarefa utilitária, qualquer tarefa que você faça, escrever um e-mail, mas ela não pode ser obtida pela execução estrita da organização prescrita, mesmo que você dê os passos à pessoa seguir. Porque não se trata apenas daquilo que está prescrito ou como se deve fazer. As tarefas de cada trabalhador, elas incidem sobre a dimensão humana do trabalho e adiciona aquilo que deve ser ajustado por ele próprio. É como Dejurs define trabalho. O trabalho, então, ele depende não só dessa execução de tarefas estritas, mas dos saberes e práticas necessários para essa execução. De alguma forma, eu tenho que ter saberes ou práticas para executar essa tarefa, que seja saber ler e escrever, que seja saber pegar uma pá. Então, o trabalho não é só fazer o que manda o manual, não é só ler uma sequência de tarefas e fazer. O trabalho é a minha condição humana, a minha dimensão humana sendo colocada para executar tarefas prescritas previamente. Então, esse trabalhador aí, ele vai se ver, ele vê o seu trabalho tornar a sua vida como o trabalhador nessa condição de intensificação do trabalho. Por quê? Porque ele precisa pôr cada vez mais a sua dimensão, a dimensão dos seus saberes e das suas práticas para executar o trabalho. Tudo que você sabe, tudo aquilo que você é, o chá, né, conhecimentos, habilidades, eles vão ser importantes para a execução do teu trabalho. E olha que importante que é, você é o seu trabalho. Se eu perguntar para vocês quem vocês são, quem é que vocês são? 90% de vocês vai dizer estudante secretária, estudante não sei o que, estudante não sei o que. Vocês vão se definir a partir do trabalho de vocês. Sem pensar que vocês podem mudar de carreira, que vocês podem mudar de trabalho e que vocês não são o trabalho de vocês. A dimensão humana de vocês é que diz quem é que vocês são, não o trabalho de vocês. E quando é o trabalho quem define a gente, porque a gente passa muito mais tempo no trabalho, porque a gente passa uma vida inteira em função da nossa carreira, a gente coloca a vida pessoal abaixo do trabalho em 100% das atitudes, qualquer problema relacionado ao trabalho desestabiliza emocionalmente as pessoas, desestabiliza emocionalmente cada um de nós. E o trabalho pode ser a universidade ou os estudos. Pensem nisso. Flexibilização versus intensificação. Fazendo a pausa ali, onde a gente definiu o que é modernidade líquida, onde a gente conversou um pouco sobre a definição de trabalho a partir do Christopher Dejurs, né, que não é só a correlação de coisas a serem feitas, mas é a dimensão humana existente ali relacionadas a saberes e práticas que dizem de como fazer aquilo.
a gente vai falar sobre flexibilização e intensificação utilizando o Coco. O Coco, ele vai falar sobre o seguinte, que ele vai analisar as transformações do trabalho na era da informação. E ele vai dizer o seguinte, que no pós-Fordismo, onde a gente define dimensões de espaço-tempo na globalização. E nem vou falar da globalização, por favor, não entendam a globalização como um fenômeno que aconteceu do nada e que foi uma evolução do... Não é isso. A globalização é um termo utilizado pelos liberais ou pela economia liberal para marcar modificações econômicas que ocorreram e que foram importantes para que uma forma, que é o ultraliberalismo, de gerir econômica e financeiramente um planeta inteiro acontecesse. Então, ele não foi assim, vindo lá das grandes navegações e... Não. E aí, se vocês têm dúvida disso, porque acho que eu tô só falando e é blá blá blá, tem um monte de literatura sobre isso, mas tem as 10 mentiras da globalização do Boxberg e Climenta, que é maravilhoso, que vai dizer isso para vocês, pontuando um a um. Então, esse autor ele vai refletir acerca desse deslocamento do pós-Fordismo para um regime de acumulação em que a produção e circulação se fundem como uma cooperação social, né? Que a fábrica não padroniza mais. Ele vai ressaltar, então, que o mercado entrou dentro da fábrica, obrigando a flexibilizar-se, ser volátil, e adiciona que esse regime foi generalizado em toda a sociedade, que é uma aparente flexibilização do trabalho, mas que, na verdade, ela esconde uma intensificação, porque vai abranger, inclusive, o conhecimento adquirido pelo trabalhador. Então, assim, uma empresa ela não está só preocupada em contratar, ela está preocupada em fazer gestão do conhecimento. Também é gestão de pessoas 2. Estou só dando os gatilhos, né, para vocês depois ficarem com vontade de fazer gestão de pessoas 2. Então, assim, gestão do conhecimento que é, em tese, gerir o conhecimento dentro da organização. Na prática, retirar o conhecimento daqueles de funcionários específicos para que eu não seja obrigada a manter eles dentro da minha organização por tempo indeterminado, para que eu tenha as habilidades, os conhecimentos e as atitudes deles encaixotadas e possa inserir ou possa reverter para dentro de qualquer outro funcionário na minha organização. Essa é a verdade. Mas há uma dicotomia entre a flexibilização e a intensificação. De fato, a gente está intensificando o trabalho, a gente está levando ele para dentro da vida das pessoas, a gente está deixando ele mais duro, né? Trabalho duro, discurso flexível. Mas a gente está dizendo que ele é flexível, que você pode fazer em casa, que você pode usar o teu computador ou o teu celular, que você não precisa de muito para ser um ótimo funcionário. E, na verdade, você precisa, porque você precisa dar aquilo que mais importa, que é o seu tempo de vida, que é o tempo para si mesmo. E isso deveria ser o que mais importa, porque nós somos quem nós somos. A gente vai ver lá na aula de psicodinâmica do trabalho. Nós não somos o nosso trabalho. E trabalho material, então. O Hardt e o Negri, eu gosto muito, muito deles, são autores maravilhosos. Eles vão propor, então, essa compreensão de trabalho material através de duas perspectivas. Para eles, em primeiro lugar, o trabalho intelectual ou trabalho linguístico, conectado à resolução de problemas, às tarefas analíticas. E ele vai produzir ideias, símbolos, códigos, textos. Aí você pode pensar em todos os trabalhos aí em que você pensa para fazer o trabalho. E há o trabalho afetivo, que é conectado à produção de sensação de bem-estar, tranquilidade e satisfação, o qual se refere competências dos trabalhadores em desenvolver capacidades comportamentais para realizar suas tarefas. Além disso, eles vão adicionar uma terceira característica do trabalho material. Então, é o trabalho intelectual ou linguístico, também pode ser um trabalho afetivo, que é a sensação de bem-estar, qualidade, enfim, as sensações que você tem ao longo do seu trabalho. E a terceira forma, que é relacionadas a atividades industriais informatizadas e que incorporaram essas novas tecnologias de informação, transformando então em um processo de produção. O trabalho imaterial de produção de bens duráveis se mistura com o trabalho imaterial e vai se inclinar em direção a ele. Então, assim, quando você fala de trabalho imaterial, você não está falando só
do trabalho, porque aí você vai separar no sentido de o trabalho material, digamos que é o trabalho, o pedreiro, né? Vai lá, pega, mistura, pá, enfim, é só trabalho braçal. Não é isso. Tem um pouco e tem bastante, inclusive, de trabalho material ali, porque ele precisa saber a medida da massa, ele precisa entender como é que ele faz o alinhamento para a parede ficar reta. Então, ele precisa de saberes. O trabalho material envolve estes saberes. Alguns trabalhos, tipo o meu de professor, eles envolvem mais o trabalho imaterial do que outros, mas não significa que eles não tenham. E dificilmente se encontre um trabalho que seja 100% material, que não tenha nenhuma característica imaterial, que é o eu, quem eu sou. Então, isso é trabalho imaterial. A Grice, Carmen Grice, que foi minha orientadora do doutorado, ela entende que trabalho imaterial é o conjunto de atividades corporais, intelectuais, criativas, afetivas e comunicativas inerentes ao trabalhador, que atualmente são valorizadas e demandadas como condição indispensável à produção. Então, quando você procura um trabalhador, um colaborador, um funcionário talento, você está procurando essas características todas. Você está procurando o imaterial do trabalho, porque o material, o prescritivo, as linhas daquilo que a pessoa tem que fazer, em tese, 90% das pessoas conseguiriam. O imaterial é que é difícil. Então, ela vai adicionar o seguinte, que há um novo paradigma, né, tecnológico relacionado a essas tecnologias de informação, e elas são atreladas a formas de controle. Então, colaborando para que a gestão demande dos trabalhadores uma mobilização subjetiva sem precedentes. O que é o subjetivo? O subjetivo é aquilo que tem dentro da gente, né? A subjetividade. Então, a gente vai falar de captura da subjetividade. O Alves, o Rubem Alves, Giovanni Alves, o Giovanni Alves vai falar sobre captura da subjetividade. Ele vai falar que por detrás de um aparente envolvimento consensual e participativo dos trabalhadores, a gente vai estar manipulando as subjetividades dele dentro das organizações. E a gente vai estar trabalhando dentro da lógica de manipulação, atingindo a psique humana através da captura dessa subjetividade. Como? Assim, ó, você é um talento, não é? Mas olha só, você vai ser um talento bem mais utilizado para a organização se você fizer essa pós, se você trabalhar assim, se você fizer assado. LinkedIn tá aí, né, dando as dicas de como é que a gente se porta. A professora tá lá dizendo como é que é o nosso perfil do Instagram, como é que tem que ser o nosso perfil do Face, como é que a gente lida para ser um ótimo profissional. E como é difícil não ser. Então, há uma captura da subjetividade, uma captura do nosso eu, daquilo que a gente é pela empresa ou pela organização. E é aí que atua o trabalho material, porque ele é o conjunto de atividades e saberes que é colocado em evidência e posto para trabalhar pelo capital. É ele quem é utilizado. Então, a captura da subjetividade ela é importante. É importante eu saber como capturar, é importante eu saber controlar a subjetividade e é importante eu, como gestora, saber manipular a subjetividade para fazer com que o meu funcionário trabalhe da melhor forma possível. E a mídia tá aí, e o Instagram tá aí, o LinkedIn tá aí, o Facebook tá aí para capturar a nossa subjetividade, fazer com que a gente trabalhe feito máquina pelo capital, porque né, a gente precisa acordar cedinho e a gente precisa ser o melhor trabalhador possível. Eu faço isso, não é? Eu vou lá e faço 5 disciplinas, 15 orientações, uma pós-graduação, tenho 2 filhos, faço exercício, faço não sei o que, corro 30 quilômetros na semana. Pum, eu faço tudo, não é? Se eu faço, por que você não pode fazer? Não tô dizendo para vocês fazerem, mas essa é a propaganda, não é? Que a gente faz, a gente replica, a gente nem se dá conta que tá fazendo. Mas eu faço porque eu preciso. Eu faço porque eu também faço terapia, eu sei que eu preciso fazer exercício por causa da ansiedade, eu sei que eu preciso fazer porque senão eu não controlo os meus ímpetos de ficar em casa o tempo todo, porque eu tenho dores nas costas, na lombar, enfim. Então, assim, as pessoas têm, elas podem, não significa que vocês não podem estar na roda, que vocês não podem estar sendo manipulados, mas saibam onde vocês estão pisando. Saibam, compreendam e mais do que isso, né?
Olhem para onde vocês estão e pensem, ok, eu sei que eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer isso de forma consciente e não sendo manipulado de forma inconsciente. Aí sim vai ser ruim para vocês, porque aí sim isso vai talvez quebrar vocês em algum momento da vida, porque vocês serão só o trabalho de vocês e vocês não terão subjetividade que não tenha sido captada pelo capital, pelo trabalho, né? Pelo mundo em que a gente vive. Então, o Gors, que vai trabalhar no livro O Imaterial, ele vai falar que o trabalho de produção material, que seria aquele mensurável em unidades de produto por tempo, é substituído por trabalho dito imaterial, quando os padrões clássicos de medida não podem mais se aplicar. Então, o trabalho ele não é mais mensurável por padrões e normas pré-estabelecidos. Fabricar 5 parafusos, 15 caixas. O modo de realizar as tarefas não pode ser de todo prescrito. Por causa disso, o que é prescrito, diz o Gors, é a subjetividade, ou seja, precisamente isso que somente o operador pode produzir ao se dar a sua tarefa. Então, o que a gente tem que construir é um operador. E tá aí um sistema educacional que está construindo isso, não é? Tá aí um curso inteiro de administração sem disciplina de administração pública, sem falar sobre isso. Por exemplo, vocês pensam, não pensam assim agora, acabou de correr o prazo de imposto de renda. Por que raios no ensino médio a gente não aprende o que é administração pública, Constituição Federal? A gente convive nessa sociedade, por que a gente não aprende a fazer imposto de renda? Por que gestão financeira a gente não aprende no ensino médio? Ah, mas é porque precisa de uma reforma de ensino. Não, é porque ninguém quer que as pessoas pensem de verdade. Filosofia, sociologia não é importante. Não é importante entender o mundo ou ter um mínimo pensamento crítico sobre ele para saber onde é que eu estou pisando no mundo que funciona assim, ó. O que importa é eu reproduzir de forma cega e absoluta o modelo. E se eu faço isso e quanto melhor eu faço isso, mais bem visto eu sou dentro da minha empresa ou dentro das organizações. Então, pensem nisso, né? Pensem até que ponto a subjetividade de vocês tem sido capturada cada vez que vocês entram no Instagram, no Face, ou vocês acham que vocês têm qualquer tipo de informação útil vindo do Twitter ou do YouTube porque vocês seguem alguém lá que entende de filosofia. Pensem nisso. Né? Pense em quem é que paga para que essas pessoas falem, gesticulem, publiquem, tirem fotos, né? E o quanto a gente replica esse tipo de pensamento ou esse tipo de forma de agir e o quanto a gente não está sendo só capturado pela a nossa subjetividade para trabalhar. E aí vocês vão dizer, meu Deus, a professora é marxista, mas eu achei que vocês já soubessem disso. Talvez não, mas achei que vocês já soubessem disso há bastante tempo. Trabalho material, então. O Gors, ele vai explicitar que o trabalho material ele não é baseado apenas no conhecimento formal adquirido pelo trabalhador. Ele vai adicionar capacidades que não podem ser ensinadas, como, por exemplo, cooperação, expressão, saberes adquiridos na cultura cotidiana. E é operado, então, portanto, que o trabalhador ele esteja no processo de produção com toda a bagagem cultural adquirida nos jogos, esportes, nas equipes, nas disputas, nas atividades musicais e teatrais. São as vivências fora da empresa que desenvolvem as capacidades exigidas neste novo paradigma. Portanto, é seu saber vernacular que a empresa pós-fordista põe para trabalhar e explora. E o Gors, ele nem é um marxista e nem um dos autores que eu falei hoje, e tampouco a minha tese é. Ela, de uma forma muito superficial, tenta olhar para o mundo do trabalho e dizer, olha, não se enganem. Não se enganem com relação ao que tipo de mundo a gente vive. O trabalho ele é explorado e aí por isso é importante a gente compreender por que ele é explorado, a quem ele serve, que a gente desenvolve dentro do trabalho. E não há mal nenhum de a gente trabalhar e fazer com que a roda continue girando, porque é o mundo que a gente vive. Mas há um mal bem grande no momento em que a gente não se dá conta disso, porque de alguma forma a gente sofre por não corresponder a estes padrões e por não aceitar quando a gente não corresponde a eles completamente, por ser um ponto fora da curva. Seja um ponto fora da curva de vez em quando, isso não vai mudar essencialmente o tipo de trabalhador que vocês são. Tenham um mínimo de subjetividade de vocês ainda. Tenham uma parte de vocês que não é o trabalho de vocês, que não é aquilo que o mundo quer que vocês sejam.
que se mantenha, né? Que seja de vocês ainda, que seja quem vocês são. Mantenham essa pequena parte de vocês. Mesmo sabendo que tudo isso existe, mesmo sabendo que daqui a pouco, daqui a alguns meses, alguns anos, vocês estarão aí no mundo do trabalho praticando isso, né? Fazendo isso, cumprindo isso, porque vocês precisam. Mas saibam que vocês sempre podem deixar uma pontinha de quem vocês são ainda para vocês. E vocês podem, de alguma forma, fazer alguma coisa para ser diferente dentro da empresa, de alguma forma vocês podem. Então, trabalho imaterial, como o Coco vai falar, é sobre o trabalhador imaterial. E ele vai dizer que é o resultado mais apurado de um modelo de produção baseado na produção de informações e linguagens. Esse trabalhador ele pode ser tanto um funcionário qualificado, cuja personalidade a gente tenta controlar, como outras figuras sociais, como trabalhadores precários, desempregados, estudantes, estagiários, que constituem essa virtualidade do paradigma produtivo baseado na comunicação. Ou seja, o trabalhador do imaterial é todo aquele sujeito que, vivendo esses tempos, ele possui preocupação constante de se enxergar como produtivo e em atividade. É isso. Aí a Gestão como Doença Social, que é um livro do Colejar, do Vincent de Colejar, também vai falar isso para vocês. Complementando ainda essa análise, o Lazzarato e o Negri vão explicar que o trabalho imaterial é aquele que se encontra no cruzamento, vai ser a interface dessa nova relação de produção-consumo. É o trabalho afetivo no sentido que seus produtos são intangíveis e ele é imaterial porque trata de algo imaterial, que é a subjetividade humana. O trabalho é isso. Por conta disso, então, o trabalho material vai fomentar uma nova relação de produção-consumo, que vai objetivar, então, emergir sentimentos de confiança, segurança e conforto por parte dos consumidores e passa, então, a ser considerado indispensável a produção e a competitividade dessas empresas. Há uma mobilização total em que o trabalhador ele produz a si mesmo. Nós nos produzimos, a gente se preocupa com o nosso Facebook, com o nosso Instagram, com o que as pessoas pensam da gente, com o nosso LinkedIn. A gente não move uma palha que não seja para a construção da nossa carreira. Eu vou falar isso em seguida na aula de gestão de carreiras e vou dizer, façam ou vocês serão fracassados. Mas vou dizer, façam sabendo o que vocês estão fazendo, propositalmente. Façam a desforra disso. Não façam sendo totalmente manipulados a pensar que vocês estão fazendo isso e que isso é o que vocês deviam estar fazendo, porque não é. Então, essa mobilização total vai fazer com que a atividade de produção de si seja uma dimensão necessária para a realização do trabalho material. Por isso, ele vai apelar às capacidades e às disposições que possuem as atividades livres fora do trabalho. O trabalho, ele se estende, ele abraça a vida. A construção do sujeito trabalhador vai se dar concomitantemente à própria existência, porque não há limites entre o trabalho e a vida, entre o começo e o término de cada um. Vão se inserir aí discussões relativas, por exemplo, a embelezamento físico, que é uma atividade comumente referente à vida particular de cada um. E como o sujeito cuida do seu corpo e da sua aparência, vai se tornar parte importante dessas discussões no contexto do trabalho imaterial, porque o trabalho precisa da vida como nunca, seu produto afeta a vida numa escala sem precedentes, porque há um corpo adequado ao exercício do trabalho imaterial e a cada trabalho que a gente ocupa. E mesmo que a gente lide neste momento, mais do que nunca, com muitas questões relacionadas à aceitação dos corpos na sociedade atual, na sociedade líquida atual, esta aceitação dos corpos não é ela um ponto fora da curva, é ela dentro da curva e ela novamente fazendo com que a gente consiga flexibilizar padrões. É só isso. Tá bem, pessoal? Eu espero que vocês não tenham ficado muito apavorados com essa aula. Eu espero que vocês gostem da ideia de trabalho imaterial, que vocês entendam que vocês produzem trabalho imaterial, que vocês entendam que eu produzo trabalho imaterial e que vocês compreendam o tipo de mundo em que a gente vive, em que a produção de trabalho imaterial utiliza do psique, da psique ou da subjetividade das pessoas e que a flexibilização de fato do trabalho não é uma flexibilização, é só uma forma com que a gente achou de explicar isso, de dizer isso, para que a gente possa usar melhor o trabalhador,
tá bem? Beijos grandes para vocês. A referência saiu daqui todinha dentro da minha tese. E a gente se vê em seguida na próxima aula.